Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 13 de abril, quinta-feira da oitava de Páscoa, mais um dia para nos reunirmos em volta da sua palavra, hoje dia também de comunhão, de unidade para toda a nossa igreja. E lembrando que a oitava de Páscoa, cada dia é um novo domingo. Então hoje é um domingo, dia da alegria, dia de celebrarmos o Senhor, mas dia de celebrarmos também a unidade, rezarmos pelo Santo Padre o Papa, rezarmos pelo clero da nossa igreja, pedirmos a unidade neste dia em todos os lugares e a cada um de nós. A primeira leitura de hoje é do livro dos Atos dos Apóstolos. Como o paralítico não largasse a Pedro e a João, ocorreu todo o povo atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo. Homem de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a assaltá-lo. Vós acusastes o santo e o justo, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino. Enquanto fazias, morreu o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou, e a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de vós. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciaria pela boca de todos os profetas, a saber que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. E deste modo venham da face do Senhor os tempos do refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. Moisés, na verdade, falou: O Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Vós o ouvireis em tudo o que ele vos disser. E todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Também os outros profetas, desde Samuel, e todos os que seguir falarão, prenunciarão estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão: Na tua descendência será abençoada todas as famílias da terra. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou seu servo e o enviou para vos abençoar, a partir do momento em que cada um de vós se afaste de suas maldades. Então, a gente vê nessa leitura que é uma continuação da leitura de ontem, dessa cura do paralítico que Pedro e João vão realizar, mas é interessante porque eles vão questionar exatamente essa cura. E Pedro vai dizer que a cura foi graças à fé em seu nome, no nome de Jesus, que este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou e a fé que nos vem por ele, e que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos os povos. Então aqui Pedro vai justificar que a cura não veio através dele, mas através dessa fé que tanto Pedro e João tinham, como também aquele homem que se pôs nessa condição de se deixar ser curado. Nós percebemos que o que cura a nossa alma, o que cura a nossa vida, as nossas dores físicas, é a nossa fé. É acreditar no poder da oração. E foi exatamente isso que Pedro experimentou, graças à fé que Pedro tinha no poder de Jesus, e aquele homem também que se dispôs naquele momento a adentrar nessa fé e ser curado. E aí esse convite a esse arrependimento e essa conversão. Uma vez que nós tocamos o milagre na graça de Deus, somos convidados também a nos arrependermos dos nossos pecados e a nos convertermos das nossas falhas, a fim de que os nossos pecados sejam apagados e que a graça de Deus, de fato,
venha sobre cada um de nós como esse refrigério para a nossa alma, como diz a palavra, né? Cristo é esse refrigério a cada um de nós. Cristo é esse que vem de fato nos salvar e nos libertar. Então, essa leitura de hoje vai fazer uma continuação exatamente da cura deste homem paralítico que ontem estava à beira do templo. O salmo de hoje é o Salmo 8. Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra, que é um mortal para dele te lembrares, e um filho de Adão que venha visitá-lo. E o fizestes pouco e beleza, para que domine as obras de tuas mãos, sob seus pés tudo colocaste, ovelhas e bois, todos eles, e as feras do campo também, a ave do céu e os peixes do oceano, que percorrem as sendas dos mares. O salmo de hoje é esse convite a reconhecer tão poderoso é o Senhor no meio de nós. Tão poderoso é o seu nome que nós somos convidados a invocá-lo todos os dias. E o salmista hoje vai nos lembrar esse poder no nome do Senhor, mas sobretudo fazermos memória das obras que o Senhor realiza através das suas mãos no meio do seu povo. Então é um salmo para rezarmos diariamente e reconhecermos que o Senhor não olha a nossa fragilidade, a nossa pequenez, mas ao contrário, Ele age com misericórdia, com amor com cada um de nós. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas. Os 2 discípulos narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido Jesus na fração do pão. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito, mas ele disse: Por que estáis perturbado? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: Tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou então e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Então, assim como a primeira leitura, o evangelho de hoje também é uma continuação do evangelho de ontem, dos discípulos de Emaús, e aqui Jesus que vai questionar e lembrar a eles, né, que de fato ele apareceu. Eles estão espantados pensando que é um espírito. Jesus vai dizer, um espírito não tem carne, não tem ossos, então tocar e perceber que eu não sou um espírito. Mas a palavra desse evangelho de hoje que vai nos fazer ter a certeza que Cristo ressuscitou e que está no meio de nós, é exatamente o versículo 36, quando ele vai dizer: A paz esteja convosco. Então, essa saudação de paz que está no meio deles era a saudação que Jesus fez após a sua ressurreição, da confirmação da sua presença, né? A paz, o próprio Jesus, que é essa paz, ele está no meio de nós. Então, a paz do Senhor esteja contigo, esteja conosco, com cada um de nós e percebermos e aceitarmos essa presença de Deus, a presença do Pai, de Jesus, através de nós na sua manifestação e proclamarmos que Cristo ressuscitou e está ressuscitado no meio de nós. E hoje, nessa quinta-feira, nós temos como leitura patrística as catequeses de Jerusalém, o batismo, o sinal da paixão de Cristo. Então, eu quero convidar você ao longo do dia a rezar com essa leitura patrística, a tocar nessa paixão de Cristo através do sacramento do batismo, através dessa bela catequese de Jerusalém e rezarmos neste dia de comunhão e de unidade por toda a nossa igreja. Que Deus vos abençoe.